Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez por aqui, professor Alexandre Aires, e hoje eu venho aqui apenas para fazer esse vídeo de introdução para convidá-los a assistirem a live que fizemos professor Cláudio Carneiro e eu, na qual nós tratamos do fato do príncipe e a aplicação deste Instituto de Direito Administrativo no direito tributário e especialmente considerando a fase crítica que nós estamos vivendo no país, no Brasil e no mundo, causado aí pelo Covid-19, nós também abordamos a responsabilidade do Estado em situações de crise como esta. Tá bom, pessoal? Então, a partir de agora, estará aí no ar a live, o vídeo completo desse debate feito entre nós, professor Cláudio Carneiro e eu, tá bom? Fiquem à vontade, deem aí o seu like no vídeo, façam seus comentários e aí a gente volta com outros vídeos para suprir eventuais comentários, eventuais perguntas que venham a surgir, tá bom? Sigam a gente aí no canal Resenha Tributária e deem aquele like para a gente verificar se o nosso trabalho está tendo uma aceitação boa ou se a gente precisa mudar aí a linha de abordagem. Um abraço e fiquem com o vídeo. Aí, querido amigo. Meu querido amigo, doutor Aires. Tá tudo muito bem, boa noite. Tudo jóia. Graças a Deus, está tudo bem. Correndo para cá. Graças a Deus também. Nesse momento difícil aí da nossa sociedade, né? Mas graças a Deus a gente consegue trabalhar de casa, só sair em situações mais necessárias, né? Mas se Deus quiser, a gente vai superar essa aí. O que tu tá achando dessa situação, Cláudio? Em princípio, só da situação, depois a gente entra no tema. O que você acha, meu amigo? Eu acho que assim, a gente está vivendo uma história, né? Que nós não vivemos em 1918, né, com a gripe espanhola, e lá na frente a gente vai poder contar para os nossos filhos, os nossos netos, o que nós passamos nesse período, né? Então eu acho que nós estamos vivenciando a maior crise do século XXI, né, tanto no âmbito sanitário quanto econômico. Pô, muito difícil, né? E fora essa parte econômica, é importante você falar, você que escreve profundamente sobre a parte econômica, análise econômica do direito, né? E nós que trabalhamos com direito tributário e temos o dia a dia, no nosso dia a dia, conversas e participação dentro das empresas dos nossos clientes, a gente está vendo aí um receio enorme, uma preocupação gigantesca, e todo mundo tendo que se reinventar com medo do que vai acontecer daqui a 1, 2 ou 3 meses. Realmente, a gente vai precisar trabalhar bastante e, lógico, com muita fé que vai dar tudo certo. E lá na frente a gente vai, como você mesmo disse, contar essa história para os nossos filhos e netos, porque é realmente sem precedente. Estamos aprendendo durante o caminho, não é isso? Eu gosto muito do ditado que diz que em época de tempestade, muitos constroem abrigos e outros constroem moinhos. Eu acho que a gente tem que construir nossos moinhos, mas sempre com o pé no chão e analisando criticamente o cenário, né? A gente vê aí que o governo está colocando como lapso temporal, né, prorrogando a grande maioria dos tributos para junho, como se junho fosse o deadline, né? Mas eu acredito que em junho nós teremos uma reanálise de todo o sistema e tomara que o cenário seja diferente, mas não acredito muito não. Acho que daqui para lá muita coisa vai acontecer. Muita coisa. E nós que estamos aqui hoje propondo um debate sobre direito tributário, sobre o fato do príncipe, né, que tem tudo a ver com o poder de mando do Estado, e a repercussão, né, que isso tudo tem no dia a dia social e especialmente a responsabilidade que o Estado tem sobre isso tudo, né? Eu acho aí, Cláudio, não sei se a gente já começa a caminhar no tema ou espera mais um pouquinho o pessoal vir chegando. O que você acha? Eu acho que a gente pode esperar mais 2 minutinhos. Enquanto isso, meu amigo, eu queria dizer que é um imenso prazer estar participando dessa live com você, porque além de você ser um excelente tributarista, você é uma pessoa maravilhosa e um grande amigo, então para mim é uma dupla honra
Tá? Muito obrigado aí por essa participação. Meu amigo, o agradecimento é todo meu. Você sabe que, porra, muito antes de advogados, colegas de profissão, tanto na advocacia quanto na docência, nós nutrimos aí uma amizade e o respeito mútuo, né? E para mim é um prazer imenso estar trocando com você aqui, que além de um grande amigo, é uma referência, sempre foi para mim uma referência em direito tributário e é uma referência no mundo jurídico como um grande tributarista que é, escritor da área, professor de todos nós, né? E poder compartilhar uma live dessa com você e também trazer você para compartilhar com os nossos seguidores aqui, os meus alunos que estão entrando aí pra caramba, e daqui a pouco a gente manda um beijo para cada um, estou fazendo as anotações aqui, e vai entrando assim, né? A gente vai acompanhando aqui, mas pô, é bem legal, os alunos, você é uma indicação bibliográfica, né, do teu livro, em especial o curso de Direito Tributário e Financeiro, é uma indicação bibliográfica para os nossos alunos de muitas universidades, seja na graduação ou na pós-graduação. Então, é muito legal ter você aqui e o aluno poder falar, pô, aquele professor lá do livro que eu leio, ele fala comigo. Isso é bem legal. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E notícia de primeira mão aí para os seus alunos, para todo mundo, a gente vai fazer um sorteio da obra de 2020. Aí, já depois a gente... não agora, mas vamos chegar lá. Meu irmão, fica à vontade aí. Pode seguir aí a direção da live. O pessoal já tá, você foi falar de sorteio de livro, o pessoal já falou opa. Mas não é hoje, hein? Não é hoje. O pessoal de direito vai querer impugnar a live. O livro está saindo aí já, né? E vai vir para sorteio e o professor Cláudio ainda vai mandar autografado. Opa! Com certeza. Então, depois a gente manda um abraço aí para a galera que está entrando aí, que eu já vi que tem uma galera entrando, a gente manda os abraços aí depois. É isso aí. Os que... Meu amigo, manda um abraço aí. O que você está achando aí dessa questão do fato do príncipe utilizado no direito tributário? Meu amigo, eu penso que por questões metodológicas, a gente faz um breve comentário aqui sobre o fato do príncipe, né? Que, na verdade, sempre precisa vir acompanhado de um ato estatal esse que precisa ser, nas palavras dos professores da área de direito administrativo, que precisa ser algo extracontratual, ou seja, que precise ter imprevisibilidade e especialmente, que precise ter relação de causalidade, ou seja, causa e efeito, com um eventual prejuízo causado ao cidadão. Então, ou seja, o ato do Estado que possa trazer prejuízo ao cidadão, devidamente provado esse prejuízo. O professor Diogo Figueiredo de Moreira Neto fala isso, o professor Celso também acompanha, na verdade é o contrário, o professor Celso primeiro, depois o professor Diogo, né? Dizem isso muito claramente na sua literatura, nas suas doutrinas. Então, entendido que o Estado pratica um ato e traz com esse ato um prejuízo para quem está aqui sob o guarda-chuva do Estado, você estará diante do fato do príncipe. Então, ou seja, eu costumo fazer uma brincadeira. Se fosse o fato do rei, né, você poderia responsabilizar. Como é o filho do rei, ele só faz a besteira, né? E aí quem é que paga por isso? Então, por isso que a gente tem que realmente discutir se pode ou não ser responsabilizado o Estado nas eventualidades aí do fato do príncipe. Uma segunda colocação que eu queria fazer, antes de te passar uma pergunta bastante interessante, é a questão do caso fortuito e da força maior. A gente só tem que relembrar, né, que o caso fortuito, existe uma discussão louca aí na doutrina, mas o caso fortuito, para a grande maioria, é aquele fato que é advindo da natureza e o de força maior do homem. Se o Covid-19, se o coronavírus veio do homem ou da natureza, o futuro é que nos dirá, né, Cláudio? Mas a gente vai equilibrar essa questão aí de caso fortuito e força maior. Por quê? Porque o Estado está tomando algumas atitudes.
essas atitudes do Estado estão trazendo prejuízo para quem está aqui como cidadão debaixo do guarda-chuva do Estado, do poder de tutela do Estado. Se é caso fortuito ou se é força maior, a gente vai ver no futuro, mas o que importa é que o resultado jurídico, meu amigo, é sempre o mesmo. Isso é um resultado jurídico de responsabilidade civil, né? E não me interessa se a doutrina define um ou outro. E aí eu queria, superado só esse momento preambular, que você desse para nós aí uma pitada do teu conhecimento, porque nós já temos julgados falando sobre a utilização do fato do príncipe no direito tributário, em especial aquele que deu início lá em Brasília, né, na 21ª Vara Federal do DF, né? Meu amigo, o que você acha disso tudo? Essa decisão está legal, não está? O que você acha disso? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, o Covid-19, né, vem provocando um conjunto de medidas governamentais que envolvem portarias, resoluções, decretos, medidas provisórias, tanto do governo como da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Comitê Gestor do Simples Nacional, e basicamente todas essas medidas, elas envolvem obrigações principais e obrigações acessórias, obviamente. As obrigações... só para ser didático, tá? Para o pessoal que está nos assistindo, as obrigações acessórias envolvem as questões documentais, entregas de declaração, e aí foram postergadas as entregas de declaração do Simples Nacional, do MEI, agora, recentemente, a do Imposto de Renda de Pessoa Física também, e a parte principal... E o governo estipulando aí, passeando entre 3 meses e 6 meses, né? Os atos eles vão variando. A grande maioria projeta para junho e alguns para 180 dias. Mas a gente não vê, pelo menos num primeiro momento, a participação dos estados. A participação dos estados ela está muito tímida ainda. Alguns estados já estão tomando medidas, e os municípios, então, dizem que não podemos incluir o ISS nesse pacote, porque o município precisa dessa arrecadação. E por que eu estou dizendo isso? Porque a origem dessa questão, obviamente, que deu toda essa polêmica pelo fato de ser a primeira vez do fato do príncipe ser alegado numa questão tributária para postergar tributos, obviamente que não é em nenhuma dessas situações que foram elencadas, porque nessas situações elencadas não há necessidade de se judicializar a medida, né? Então, a medida é exatamente por conta de quê? De ausência de previsão legal. E essa é a pedra de toque, né? A ausência de previsão legal, permitindo que o Poder Judiciário abrace essa ideia de funcionar como um legislador positivo. E aí a grande discussão do Poder Judiciário atuando na ausência de lei em matéria tributária, um direito que até então é um direito extremamente legalista, um direito, podemos dizer, até positivista, né? Naquela concepção clássica, né, do positivismo kelseniano. Então, a grande discussão surge daí. E aí a doutrina já está polemizando. Parte da doutrina diz que não, os tributaristas dizem que não, outros dizem que sim. Então, meu amigo, eu vou colocar aqui 2 questões, e aí gostaria de te ouvir também, passo a bola para você, a não sei que você queira fazer algum comentário antes. A primeira questão, você gostaria de fazer algum comentário ou posso seguir? Quero te ouvir e depois a gente troca essa bola. Tá. A grande discussão aí, no cenário econômico, é uma, né? Indiscutivelmente, a crise sanitária, que é uma questão epidemiológica, que num primeiro momento nada tem a ver com questão econômica,
mas a gente sabe que o fenômeno da globalização, que foi criado exatamente por uma questão econômica, ele é intimamente ligado, sobretudo com a situação do porte da pandemia. Então não haveria dúvidas que aquela pedra no lago ia reverberar ondas pelo mundo inteiro, como aconteceu, né? Eu até ressalto aqui uma questão interessante, porque eu cheguei de Portugal no dia 5 de fevereiro, eu cheguei doente, cheguei bastante doente. Pode ser até que eu tenha pego, não fiz a testagem. Aí eu peguei, minha esposa pegou, minha filha pegou, a babá pegou, a empregada pegou, a minha filha teve até que fazer a fisioterapia respiratória e tal. A gente está até esperando para testar, graças a Deus agora, todo mundo está bem, isso foi passado. Todo mundo está bem, mas passamos um perrengue forte com isso. Então, quando eu cheguei de lá, eu falei, bom, eu acho que, né, que eu estava com aquela sensação, eu falei, eu acho que isso vai reverberar de uma forma muito significativa, e se chegar no Brasil, a impactação econômica vai ser forte em todo o mundo. Não deu outro. Houve uma impactação no primeiro momento, e nós temos aqui, sob o ponto de vista econômico, 3 fases. A fase pré-crise, que é a fase que a gente está vivendo nesse exato momento, a fase intracrise, que nós vamos passar quando chegarmos no olho do furacão, e a fase pós-crise, né? Nessa construção econômica, existe uma visão da interferência econômica dentro das questões das normas jurídicas, inclusive as constitucionais, ok? A parte econômica é uma discussão. Cláudio, você está querendo, então, comparar saúde com educação? Não. Saúde com economia, não. Eu estou comparando saúde e os reflexos e as impactações, né? Do outro lado, uma parte da doutrina entende o seguinte, olha, não é possível, em que pese aí a decisão falar de moratória, vamos considerar que seja de fato uma moratória, não vamos aí discutir a natureza jurídica do Instituto, né? Considerando que seja uma moratória, mas o Código Tributário lá, no artigo 152, ele fala que a moratória é mediante lei. Então, a ausência de lei seria um grande óbice para que o Poder Judiciário interferisse nisso. Ok, essa é uma visão positivista, uma visão legalista, uma visão que qualquer um, ao ler o dispositivo, se está lá escrito que será concedida mediante lei, sem lei não pode ser concedido. Ao Poder Judiciário, com a entrada, de acordo com a decisão que eu li, e as outras, né, que já estão vindo por aí, passou a analisar, então, a questão sob o ponto de vista da inserção das teorias econômicas para dentro do mundo de direito. E aí eu queria até fazer uma ressalva importante, Aires, que recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli, e que essa liminar foi proferida, o processo foi distribuído para ele exatamente por questão de uma aderência, por ser ele o relator de processos que julgam a lei de responsabilidade fiscal. Então esse processo foi distribuído por ele exatamente por essa questão. Ele havia votado nos processos da lei de responsabilidade fiscal a observância da interpretação literal do dispositivo da lei de responsabilidade fiscal. Quando esse processo foi para ele, em virtude de um pedido da AGU, invocando que o Supremo Tribunal Federal, que seria aí o guardião da Constituição, ele afastasse a aplicação de 4 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e 1 artigo da Lei de Diretriz Orçamentária, para que autorizasse o governo a exceder o teto de gastos previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, e o argumento do ministro Toffoli, ao meu ver, bastante coerente com o que a gente está defendendo nesse sentido, concedeu a medida liminar. Ou seja, ele invocou até argumentos de que o estado de calamidade autorizaria o afastamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o fato é que adotou, pelo menos no primeiro momento, na minha modesta opinião, motivações econômicas para o julgamento de normas jurídicas, de interpretação e aplicação de normas jurídicas.
Ora, esse é o mesmo argumento que foi utilizado pelo juiz, mutatis mutandis aí, para que o juiz deferisse essa medida, aplicando o fato do príncipe numa interpretação sistêmica do Código Tributário Nacional, das normas tributárias, e concedendo essa prorrogação sem que haja previsão legal. Eu, particularmente, compartilho com esse entendimento, respeito a posição daqueles nossos colegas que defendem que o direito tributário é pautado nessa legalidade, mas eu acho que o modelo atual que o Estado vive, o Estado contemporâneo, assolado por crises de toda ordem, sobretudo econômicas financeiras, eles merecem uma releitura desse pragmatismo do direito tributário, e eu acho que essas decisões elas vieram na vanguarda desse momento histórico. Essa é, assim, um apanhado dos dois entendimentos. Eu queria deixar um abraço para o pessoal que entrou aí, ó, a professor Cristiano Oliveira, a doutora Jurema Carneiro, doutor Marcos Soares, doutora Carla Veiga, doutor Juliana Siqueira, doutor Jonas Castelo Branco, todo mundo aí, meu abraço para vocês. E a gente vai mandando os abraços aí para o pessoal. Exatamente. Depois, antes que caia. Exatamente. Quando eu estava aguardando você conectar, já mandei alguns abraços também para o Ju, a Carol também lá da Senec, Carlos Loureiro, que é o professor de Direito Administrativo, eu falando aqui de fato do príncipe na presença do professor de Direito Administrativo. Desculpa aí, coloquei aqui. Né? Então, ou seja, o Daniel também, a doutora Gisele Farias, que estava contigo ontem, né? Legal, um abraço para ela, não vi. Estava aí na live, está aí na live, está por aí, daqui a pouco aparece mais um pouco. Então, meu querido amigo, essas duas formas de visualizar. A pergunta que eu queria, eu entendo exatamente como você, nesse ponto de vista, você sabe que a gente tem algumas 99% de congruência, mas 1% ali que você pensa uma coisa, eu penso outra, mas isso é bom porque a gente evolui na discussão, né? Então, uma pergunta assim para você que tem uma bagagem muito grande. E em algum outro momento, você viu o fato do príncipe ser aplicado em direito tributário? Olha, eu estou completando aí 21 anos, né? E, além disso, a parte histórica a gente sempre estuda. Eu, sinceramente, nunca vi com essa concepção no direito tributário, não vi. Como também não vi uma série de outras medidas que foram editadas, né? Creio eu que seja exatamente pelo momento de crise. Já vi jurisprudência de crise, etc., mas nós estamos num momento ímpar do Estado contemporâneo. Aliás, essa nomenclatura Estado contemporâneo também é polêmica, né? Mas nem vamos entrar nesse debate aí. Eu queria te fazer mais uma pergunta, e aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Quando a gente fala de fato do príncipe, a gente fala de uma relação extracontratual, motivo pelo qual existia um contrato entre o Estado e um particular, e ele cometeu um erro, o Estado que trouxe prejuízo. Aí vem a pergunta para trazer para a nossa área. Direito tributário, existe contrato entre contribuinte e fisco, na tua opinião? Eu vejo que nesse campo dessa relação jurídica, né, porque agora já existe a discussão da transação administrativa que foge um pouco dessa discussão, que inclusive é a medida provisória lá do contribuinte legal. Mas na relação jurídica obrigacional, eu não vejo a natureza de contrato por conta da ausência da autonomia da vontade, né? Então, daí acho que talvez a discussão de não utilizar o fato do príncipe também, né? Também, né? Eu sinceramente, eu acho que a gente já se conhece um pouco nesse ambiente de debate, mas em alguns pontos uma natureza jurídica de contrato, ou pelo menos proximidade, porque você vai
você vai falando, existem partes? Existem obrigações? Existem. Ah, mas a obrigação tributária é oriunda da lei, usando aquela primeira teoria que você acabou de citar aí, a teoria legalista, né? Mas o fato do contribuinte, o cidadão, vou usar primeiro o cidadão, o fato do cidadão se tornar contribuinte, ele precisa se incluir na zona de incidência da obrigação tributária. Quando ele não se inclui, ele não é contribuinte. Ou seja, é o caso lá que você mesmo cita, né, do professor Ricardo Lobo Torres, né? Não quer pagar tributo sobre o cigarro, não fume. Não é isso que o professor dizia lá no livro? Não é isso? Então, é realmente... Nosso saudoso Ricardo Lobo Torres. Então, ou seja, quando você tem tributos indiretos, é complicado, né? Você falar que não, eu não aderi a essa obrigação tributária, mas eu estou pagando ICMS na camisa que eu estou usando. Ou seja, é realmente bastante complexo. Mas, na minha forma de pensar, o momento atual, mesmo que não tenha uma natureza jurídica específica de contrato, ainda assim o fato do príncipe ele é bem-vindo, né, para evitar maiores problemas, especialmente quando a gente faz a análise econômica do direito, aplicável aí à vida saudável dos contribuintes, porque sem contribuinte, Cláudio, no final das contas, não precisa de Estado. O Estado vai se bancar como sem contribuinte? Não é isso? O que você pensa? Me surgiu... Desculpe, o que você pensa sobre essa responsabilidade que o Estado precisa ter? E aí eu faço esse comentário. Quando nós... Perdão, desculpa. É que está chegando com um delayzinho aqui para mim, aí eu acho que você já parou. Então eu vou fazer assim, ó, quando nós ainda no início da vida social, né, da vida em sociedade, abrimos mão da autotutela, entregamos a tutela das nossas vidas ao Estado, ele passa a ser o provedor da nossa qualidade de vida, e para isso eu pago a ele tributo. Motivo pelo qual, no momento em que eu estou mal das pernas, entre aspas, por conta de um ato praticado pelo próprio Estado, por exemplo, fechamento de tudo, né, quarentena horizontal, o Estado ele tem ou não tem que segurar um pouco para que eu possa me reerguer? E aí virá depois a pergunta que a gente quer ver respondida. O que você pensa nisso aí, na qualidade do Estado como provedor? Olha, para descontrair um pouquinho a nossa live, não sei se é da época aí do pessoal que está nos assistindo, mas da minha existia um personagem do Jô Soares que era o Múcio. Você lembra disso, não? Não é da tua época, não, né? Lembra? Então, o Múcio, numa discussão, concordava com as duas pessoas que estavam discutindo. Então, vou fazer uma de Múcio agora. Eu concordo com você. Eu diria, o seu argumento é um argumento muito forte e altamente plausível. Inclusive, agora me surgiu isso aqui na cabeça, quando eu estava te ouvindo, assim, muito similar ao que você falou. Isso não foi dito no julgado, então essa tua opinião é uma opinião de fato inovadora. Isso não foi dito no julgado, mas quando o judiciário entendeu que o contribuinte de fato tinha legitimidade para repetir o indébito do ICMS na energia elétrica, me parece que corrobora o teu entendimento. Que aí tem a discussão da autonomia da vontade, né? Isso me surgiu agora aqui te ouvindo. Então, assim, os seus argumentos são argumentos muito sólidos para tentar direcionar isso para o campo do contrato administrativo, né? E eu acho que a própria discussão da MP do contribuinte legal, a reboque vem dizendo que é possível, né? Porque senão a transação administrativa seria inaplicável, né? Então parafraseando aqui o Múcio, eu concordo com Vossa Excelência. Vamos aproveitar para deixar o abraço do nosso querido Marcos Soares, presidente da OAB da Barra,
Fábio Nogueira, nosso querido amigo, né, secretário-geral adjunto da OAB do Rio de Janeiro, tá aí na live também, Álvaro Quintão, ou seja, o Marcelo Schaffer também lá de Petrópolis. Um abraço a todos aí, pessoal. Obrigado pela participação. Muito obrigado. E eu acho, Cláudio, que eu considerando esse entra e sai Jennifer também, Ferrari, tá todo mundo aí. Eu vou encaminhando para a pergunta de fato, considerando que a gente está caindo aí, está tendo uma instabilidade na conexão, e que a gente concorda... Ou estão derrubando a gente. Ou estão derrubando a gente, né? Que a gente concorda nesse ponto aí da responsabilidade do Estado como provedor, inclusive em matéria tributária. A pergunta é, aquela decisão, não só aquela da 21ª Federal do DF, mas as outras 6 ou 7 que já aconteceram, elas fazem um comparativo com moratória, mesmo sem norma, né? Só que moratória, meu amigo, é empurrar o prazo de pagamento para frente, e lá na frente, além da dívida tributária, do crédito tributário, e que deverá ser pago no mês, vai ter que ser pago esse que você jogou para frente. Então, na nossa forma de visualizar aqui o melhor para o contribuinte, considerando o fato do Estado ser o provedor, o que você acha de uma remissão? E aí eu já faço logo a pergunta toda. Ela vindo por lei, por conta disso tudo que está acontecendo, e caso não venha por lei, se existiria a possibilidade de um suprimento judicial para aplicar a remissão, mesmo sem lei específica, como determina o Código Tributário Nacional. O que você acha disso? Essa é a pergunta do milhão, né? Bom, eu entendo, assim, vou analisar os dois lados, né? Eu entendo o esforço do governo federal, e aí zero conotação política, apenas falando como profissional do direito, como advogado, como jurista que nós somos, todos nós. Eu vejo um esforço muito grande do governo federal em criar um grande pacote de medidas que envolvem questões trabalhistas. Não estou dizendo que são boas ou são ruins, estou dizendo que, de fato, a gente verifica um grande esforço do governo em questões trabalhistas, em questões tributárias, em prorrogar o FGTS, prorrogar tributos, conceder o apoio financeiro de R$600, abertura de linha de crédito, isso tudo para tentar gerenciar o fluxo de caixa, gerenciar o capital de giro, gerenciar a vida financeira da pessoa física, etc. e tal. Seria, obviamente, muito, muito interessante e muito bem-vindo se o governo concedesse por lei a remissão. Isso seria muito bem-vindo, né? Mas a gente entende também a questão da impactação econômica de uma remissão. Prorrogar, ok, não recebe entra nos cofres públicos agora, entra depois. E para o lado do contribuinte a mesma coisa, são duas cordas com forças diferentes, puxando para um lado, puxando para o outro. A gente entende os dois lados, né? Agora, respondendo aí a pergunta do milhão, né? Que é a possibilidade da concessão de uma remissão sem que haja lei. Aí eu vejo o seguinte, a partir do momento que a porta for aberta, por essa porta vão passar 1, passar 2, passar 10. Então, se o judiciário entender, a despeito da natureza jurídica do instituto que nós estivemos tratando, se é moratória, se não é, mas se o judiciário entender, e isso ficar confirmado pela jurisprudência dos tribunais superiores, que a moratória é cabível, o argumento é o mesmo por uma remissão, sob o ponto de vista formal. Mas uma é prorrogar ou outra é não pagar. Mas peraí, a discussão não é de conteúdo, a discussão é de forma. Sim. Então, se o Poder Judiciário pode se imiscuir numa relação atuando como legislador positivo, não importa o conteúdo daquilo que ele está legislando positivamente. Me parece que aí seria uma discussão que aquilo
que a crítica hermenêutica do direito fala do solipsismo, do decisionismo judicial. Aqui pode, ali não pode, e os argumentos jurídicos eles ficam numa balança instável, usando o mesmo argumento para dizer que sim e usando o mesmo argumento para dizer que não. Inclusive, deixo aí de primeira mão, meu amigo, que também vamos prestigiar a galera fazendo o sorteio, do limão a gente faz uma limonada, né? Eu estou para terminar uma obra que eu falo exatamente de discussões econômicas e jurídicas numa teoria nova. E aproveitei esse período para terminar. Então, terminei ontem, às 5 horas da manhã, e analiso exatamente esses aspectos econômicos, financeiros, jurídicos, nesses momentos de crise que nós estamos vivendo agora. Então, eu vejo que é plenamente possível, sim, e corroboro com todos os seus argumentos nesse sentido. Agora, apanharemos bastante, né? Mas é uma construção sólida, e isso eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu complemento o que você está dizendo, que eu concordo com absolutamente tudo, e eu digo, eu sei que existem impactos econômicos e financeiros quando você aprova uma remissão por lei ou quando o Poder Judiciário assim determina, se utilizando lá do ativismo judicial ou do seu poder geral de cautela, né? Independente do fundamento, a minha forma de pensar é que não pode enforcar ao ponto de matar a sua galinha dos ovos de ouro. E o contribuinte sem sombra de dúvida, a galinha dos ovos de ouro do Estado. Ela é o ponto de custeio de todo o serviço público, seja ele de qualidade ou não. Mas se existe serviço público, alguém está pagando, e quem está pagando é o contribuinte. Então, se nós dermos ao contribuinte uma remissão de 6 meses, isso não vai quebrar o Estado, né? Mas pode quebrar 50% da atividade empresarial de um determinado segmento. Então, vale mais o quê? A pergunta aqui do tal 1 milhão de euros aí. Qual é a pergunta? Vale mais a pena eu Estado, suportar um não recebimento tributário por 6 meses e depois ter todo mundo saudável de novo me pagando, ou eu prefiro ficar nessa corda de puxa, empurra, eu tenho poder de império, eu vou te compelir na forma do artigo 3º do CTN, obrigação compulsória, e aí depois eu quebro todo mundo, vai para falência, ninguém paga ninguém, e nós estamos num Estado quebrado. Eu acho que o Instituto da Remissão e a boa construção, ela começa por isso que a gente acabou de debater agora, meu amigo. Você pensa? Eu penso como você, eu acho que é por aí, a gente até pode construir uma argumentação, um papel sobre isso, se você assim concordar, vai ser uma honra a gente escrever sobre isso, mas duas coisas aí que eu queria colocar, principalmente para o nosso público aí que está assistindo, não pensar que a gente se esqueceu de falar sobre isso, mas as duas coisas são, exatamente a curva de Laffer fala isso. Chega um ponto que você estrangula que não vai ser aumentando carga tributária e cobrando que você vai aumentar a arrecadação, muito pelo contrário, vai diminuir. Então, essa matemática ela não é bem assim como aparenta ser, né? Agora, outra questão importante é que a gente sabe da existência da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá do artigo 14, da renúncia de receita, mas o ministro Toffoli afastou a discussão da Lei de Responsabilidade Fiscal, e sendo assim, não esses artigos especificamente, mas sendo assim, o Poder Judiciário também pode afastar no âmbito da Corte Constitucional, se é que há uma Corte Constitucional no Brasil, tenho minhas críticas em relação a isso, mas na Constituição está lá que o Supremo é guardião da Constituição, então eu acho que é possível, né? É possível. Queria mandar um abraço aí pro nosso amigo aí, Pedro Barreto. Fala, meu irmão, bom te ver aí pra caramba, saudade de você. Boa, Pedro, muito bom.
Cláudio, eu acho que o nosso debate ele caminha no sentido de conseguirmos o melhor para o contribuinte e para o Estado, né? Porque o Estado só sobrevive com a contribuição, né? Grandes amigos. Isso aí, Pedro. Então, Cláudio, tem uma pergunta aqui interessante. O que você acha dessa questão? A reforma tributária ela pode vir logo após a superação dessa crise da Cacau Veiga, e eu te faço um adendo. A reforma tributária, como está apresentada, né, como nós já conhecemos, ou a gente vai ter que mexer nisso tudo de novo? Bom, você acaba de inaugurar a pergunta de 2 milhões. Muito bom. Olha, eu faço parte, né, de uma equipe da elaboração da reforma tributária, que nós temos lá 4 tramitando no Congresso Nacional. Eu faço parte de uma, e aí nós fizemos um trabalho forte nessa reforma. Aí nós temos a reforma ideal e a reforma real. Possível? Isso antes do Covid-19. Antes do Covid-19, a gente tinha a reforma ideal e a reforma real. Eu acho que agora nós temos a reforma ideal, a reforma real e a reforma pós-Covid-19, que não foi feita ainda. Então eu vejo que essas medidas impactarão significativamente no atual modelo que está sendo proposto de reforma, infelizmente, porque a reforma tributária ela é importante, mas eu acho que vai ter que redimensionar toda a reforma tributária, estrategicamente falando, em razão do que sobrará pós-Covid, ou seja, como os entes federativos vão se encontrar depois da reforma, depois da crise do Covid e sobretudo, como ficam as finanças públicas nesse contexto. A partir daí é que a gente pode começar a reavaliar o que mexer nessa reforma tributária, porque eu vejo que aprovar o modelo que está atual sem fazer uma retroanálise do que aconteceu nesse período é temerário, porque além de se gastar uma energia desnecessária, eu acho que a gente pode tomar medidas que não sejam satisfatórias. E aí eu até termino, meu amigo, dizendo o seguinte, sempre no final das contas a bomba estoura para o contribuinte, né? E é óbvio que o Estado, e eu defendo isso no livro, então eu não poderia ser demagogo de aqui, ao vivo, falar diferente para jogar para a plateia e no livro escrever uma coisa. Eu sempre escrevi e ratifico isso. Na minha concepção, o Estado forte é aquele que arrecada forte, mas arrecada forte e direciona a sua arrecadação para as políticas públicas. Essa é a variação. Então, se nós não temos uma receita forte, o Estado será fraco. E fazer uma reforma tributária num momento de instabilidade, eu acho muito temerário. Eu concordo. Cláudio, eu acho que vou usar as palavras aqui do nosso querido amigo Marcos Soares. O mundo será outro em muitos sentidos após esse Covid. Nós não sabemos quando isso vai acabar. Se fala em segunda quinzena de abril, se falava, né? Agora, segunda quinzena de abril já é semana que vem. Não tem como se voltar ao trabalho como nós exercíamos antes do Covid, já na segunda semana de abril. Isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse por um milagre, a recuperação econômica do Estado ela não é de uma hora para outra, né? Nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém é de uma hora para outra. Não existe, eu faturava 10, passei a faturar 2 por conta do Covid, mas acabou o Covid eu faturo 10. Já não é assim que acontece, até por conta dos medos que esta crise vai causar nas pessoas. Então todo mundo vai guardar muito mais do que guardou no passado. Então, trazendo isso para o dia a dia tributário,
eu concordo com você, inclusive isso está escrito lá, não é escrito literalmente, mas quando a gente lê o Capital do século XXI, professor Tomás Piketty, ele fala justamente que o Brasil ele não é um dos maiores arrecadadores, não é o maior, o mais caro, né? Não é o tributo mais caro, mas infelizmente ele não tem a devolução a contrapartida que a gente quer que tenha. Então, eu uso aqui as palavras de um grande amigo meu, o Edson Oliveira, ele dizia o seguinte: eu quero pagar R$1 milhão de imposto de renda de pessoa física. Isso quer dizer que eu estou faturando a diferença, eu estou faturando, lucrando a diferença, né, disso tudo, e o Estado está arrecadando muito bem. E uma colocação, como eu usei as palavras do Marcos Soares, eu estava conversando ontem e agora cedo com a Clarissa Mazzulo, minha sócia, que cuida da área civil. Ela estava escrevendo sobre esse projeto de lei aí que fala dos contratos de locação, se paga, se tem juros, se não... A gente vai ter que escrever, e aí eu finalizo assim. Nós já estamos juntos aqui, já assinamos um contrato que nós vamos escrever sobre isso juntos. E tem que escrever, porque se nós finalizarmos um artigo até o fim da semana que vem, pode ser que daqui a 15 dias a gente tenha que escrever novo artigo falando alguma coisa contrária do que a gente disse. Porque a variação social vem antes de qualquer regulamentação. Por isso, temerário falar em reforma no meio de uma crise como essa. Não é, meu amigo? Eu queria complementar, porque a nossa live vai acabar, aproveitando aí para deixar um beijão para minha irmã e para minha sócia que está aí nos assistindo, aí, a doutora Jurema, a esposa também que está aí, a doutora Ana Paula, estamos em cômodos diferentes, mas ela está assistindo também. E minha filhinha também assistindo aí, não está entendendo nada, mas está assistindo. Papai mandou. Muito bom. Eu queria dizer só o seguinte, pessoal, eu tenho feito bastante debates aí com economistas também, e todos eles são unânimes em dizer o seguinte: olha a Juju aí, beijo, Juju, Juju para os íntimos, hein, por favor, a todos. Então, não é deixando de pagar absolutamente tudo que é uma boa medida. Você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente os empresários brasileiros, porque, primeiro, que essa posição ela não vai ter um efeito positivo, porque muitos fornecedores de produtos e serviços podem judicializar medidas, podem gerar autuações fiscais e, em curto espaço de tempo, é uma quebra anunciada. Então, essa postura não é a melhor postura. É preferível fazer um planejamento tributário com todas essas medidas, o que pode acontecer, fazer um gerenciamento de risco fiscal para que isso não aconteça. Abraço aí para a OAB Ilha presente. Obrigado, viu, meu querido amigo? Vou me despedindo por causa do tempo, talvez a live acabe. Foi um imenso prazer discutir com você essa temática tão interessante. Podemos agendar outras aí, e muito obrigado, tá? Forte abraço já a todos aí. Para mim, Cláudio, é sempre um prazer debater com você esse e vários outros assuntos. Vamos escrever sobre isso, porque é importante colocarmos as nossas opiniões por escrito para que outras pessoas possam ler e também criticar ou completar. Isso é extremamente importante. E agradeço a você e todos aqueles que nos acompanharam nessa live, né? Deixo um beijo aí para todos. Não tem como citar todo mundo, mas um beijo grande no coração de todos. E vamos sim criar novos temas aí, porque não vão faltar temas para debates. Crise é bom por isso, né? Porque o que não falta é problemas para que nós possamos criar soluções. Tá bom, meu querido irmão? Obrigado por tudo. Excelente estar com você e uma excelente noite aí para você e para toda a família. Tá bom? Obrigado, amigo. Eu queria deixar só um beijo para o Marcelo Schaeffer aí, que eu sempre falo com ele, eu falo: rapaz, você manda um abraço pra gente que eu te retorno. Você já falou, mas eu queria deixar esse abração para ele aí. É isso aí, um grande abraço para todos. Meu irmão, fique com Deus, beijo no coração da família e todos os que nos ouviram hoje aí. Abraço, tchau, tchau, Jaime, acabou de chegar aí, beijo também. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente, obrigado. Então é isso, pessoal, tá aí o vídeo. O tema foi bacana, né? O debate foi bem bacana, foi bem completo.
tratar de fato do príncipe, tratar de responsabilidade do Estado na relação tributária não é nada fácil, nunca é algo fácil. Mas está aí, o vídeo está posto. A gente agradece mais uma vez aí a participação do nosso querido mestre, professor Cláudio Carneiro, e mais uma vez eu peço para que vocês nos sigam aqui no canal Resenha Tributária, no YouTube, sigam a gente nas redes sociais, é Alexandre Aires Oficial lá no Instagram, e também deixem o seu like aqui pra gente e os seus comentários para que nós possamos trazer aqui para o canal temas que vocês queiram assistir. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.